Vamos lá, gente. Bom dia a todos vocês. Agora a gente vai em definitivo para a nossa imersão na área de técnica psicanalítica. Interessante para vocês saberem, né? A gente usou o primeiro slide como primeiro contato à entrevista inicial, que é a anamnese, né? E esse primeiro contato é o que vocês vão ter com o paciente. E a gente vai falar um pouco sobre o que é a anamnese. As pessoas às vezes perguntam, eu estou preparando a anamnese, né? Eu estou preparando, eu estou mantendo contato com o meu paciente, tá? Eu mantenho contato com a anamnese, eu mantenho contato com o meu paciente, e agora? E agora vocês vão aprender o que é anamnese, né? O que tanto se fala de anamnese. Para Freud, o início de uma entrevista com um assunto no qual o paciente escolhe, né? Então, a entrevista, tá, gente? A entrevista. Freud, ele tinha muito disso. Naquela época não existia anamnese, tá? Na época de Freud não existia um papel. Eu atendi várias pessoas aí ainda estou dando atendimento, não é? E quem já foi atendido por mim vê que eu não uso eu não uso papel, já faço anamnese direto com você. Mas isso aí, só o tempo e só a prática que vai deixar você com habilidade para isso. Por enquanto, usa a folhinha, certo? Então, para Freud, o paciente escolhia o que ele vai fazer, a história da vida, os problemas, as recordações de uma criança. Essas informações aí é pertinente para quê? Para elaborar um diagnóstico com um plano terapêutico. Ou seja, o paciente, ele precisa chegar no seu centro analítico na entrevista inicial, que a gente chama de anamnese. Eu, particularmente, quem já foi atendido por mim sabe que eu uso um START. Como é que você está? Me conta um pouco da tua vida, qual é a tua demanda. E aí o paciente vai contar a demanda dele, vai falar da vida, e aí começa-se a entrevista inicial, e aí a gente já vai entrando já na terapia. Então, na verdade, a anamnese ela é entendida de uma forma ampla, né? Bem ampla, está sempre sendo feito pelo analista, mesmo que ele não faça nenhuma anotação. Mas a partir do momento que você já começa a conversar com o teu paciente, porque vieram algumas pessoas a me perguntar, professor, essa anamnese é muito comprida, eu não consigo trabalhar essa anamnese em um ponto onde, por exemplo, eu faço a anamnese fatiada em 2, 3 vezes. Já que nós estamos falando dela, vamos adentrar aqui. Quando você pega o modelo de anamnese, né? Você vai pegar nome tal do paciente. Essa ficha aqui, nome, endereço, tal, isso daí você pode fazer para o atendimento online. Isso é uma coisa que no final da imersão, o doutor Emerson vai falar com vocês, que é uma coisa ótima para todo mundo aí. O que acontece? No atendimento online ou no presencial? Geralmente, no presencial, é trabalhado da seguinte maneira. Essa questão de nome, endereço, telefone, contato, tudo isso é feito pela secretária de vocês. Que são os dados pessoais. Aí passa para quem? Passa para o analista.
que vai estar ali aguardando você. Quando o paciente chegar, o paciente, o analista, ele já tem um perfil demográfico, que são as perguntas demográficas. Quais são as perguntas demográficas? Essas perguntas aqui. Aí vai o quê? Já vai lhe tirar tempo. Você não vai se deter ali em perguntar nome, idade, tudo ali você já está na sua mesa. A secretária já anotou, já tomou nota, já colocou na sua mesa. E ali você já tem o quê? As perguntas demográficas que você iria fazer. E mais aí você repete, você está com a ficha na mão, Dona Monique, 34 anos, sexo feminino, né? Endereço. Você já começa a travar ali uma pergunta. E ali, religião, é importante saber, escolaridade e tal. Aí, qual é a sua pergunta como psicanalista? Qual a sua queixa principal? Você está aqui, sabe como funciona a psicanálise, se a pessoa nunca veio para uma análise. Sabe como funciona a psicanálise? Eu já conheci, não é igual um psicólogo, não. Aí eu já fui um psiquiatra, porque poucas vezes as pessoas vão a um set psicanalítico. As pessoas muitas vezes vão aonde? A um set da psicologia ou para o consultório de um psiquiatra. E aí você vai, o quê? Você vai passar para o teu paciente como funciona. Que ela vai ter que falar, associação livre de ideias. Na entrevista inicial, você vai ter que criar com o teu paciente uma aliança terapêutica. E essa aliança terapêutica, ela vai reverberar positivamente para você já criar um vínculo ali terapêutico e, em seguida, você agendar já a sessão no segundo momento. No primeiro momento é o primeiro contato. O primeiro contato não se faz análise. O primeiro contato se faz a entrevista, se faz a anamnese. Ali você vai fazer todo o levantamento do teu paciente. Tá? Você vai fazer todo o levantamento do teu paciente e, em seguida, você vai traçar o perfil do teu paciente. Então, no primeiro contato não se faz nada de atendimento, não se faz nada. Não se faz nenhum atendimento psicanalítico no primeiro momento. No segundo momento é quando você agenda, olha, agende com a secretária o nosso primeiro atendimento. Então, já foi feito o contrato, né? O contrato quem faz é a secretária, junto com o paciente. Ela tem que saber como funciona o contrato, tudo. Quando é online, não. Quando é online, você faz o contrato. Mas, nesse caso aí, o teu paciente ali, você vai ter a certeza do que ele vai querer ali e, a partir dali, você começa os teus atendimentos. Vão guardando as perguntas, tá? Agora, a organização primordial para estruturar bem o atendimento é começando pelo ambiente, tá, gente? Começando pelo ambiente. Eu tenho dito sempre para as pessoas que fazem atendimento online que muda o ambiente. Muda o ambiente. Não vai dar atendimento online, né? Na sala, não vai dar atendimento online na cozinha, não vai dar atendimento online no quarto, não vai dar atendimento online no banheiro, não. Você vai ter que ter o teu espaço. De preferência, ó, um banner, né? Não sei se vocês estão vendo aí. Creio que sim, né? Deixa eu puxar a câmera mais para cá. Tem lá o espaço psicanalítico freudiano, não é isso? Consultório online, o registro aqui, ó. E aí você tem o teu espaço, você tem a tua sala para atendimento.
Estou dizendo no online. Isso aí a gente vai falar à frente mais, né? Sempre tocando que depois de 5 horas vocês vão ter uma surpresa enorme, para ninguém ficar fora dela. Agora, quando é o atendimento presencial, aí a coisa muda de configuração. Por quê? Porque você tem que organizar, estruturar bem o ambiente, começando pelo ambiente, tá? A sala do analista pode trazer o estilo do analista. Isso não é errado. Trazer o seu estilo. Eu gosto de livros, então eu coloco livros na prateleira, tá? Eu adoro coruja. Quem me conhece sabe que eu adoro coruja. Eu tenho as corujas aí, certo? Espalhado aí. Eu tenho umas 4 a 5 corujas. Adoro coruja. Posso trazer para o meu ambiente, né? Eu gosto daqueles bonecos articulados, eu tenho logo 2. Posso trazer para o meu ambiente. Eu gosto de plantas. Eu posso botar uma planta bem ornamental dentro do meu ambiente? Posso. É o estilo do analista, tá? É importante, agora, importante aí também é não ficar com aquela frescura, né? Isso eu acho uma coisa horrível. Não, eu tenho que ter uma estante de livro atrás de mim, porque eu sou psicanalista, todo mundo sabe que eu tenho que ler. Não, não funciona assim. Vai ficar feio. Você tem que criar o seu estilo, a tua moda, aquilo que eu falei já em aula, né? Você tem que criar o teu estilo, cara. Se o teu estilo, como é meu estilo, é usar a minha touca, eu vou e uso. Ah, se o meu estilo é botar um blazer com a camisa de meia, eu uso, eu gosto, não gosto de gravata, essa coisa. É o meu estilo. E o meu estilo é o meu estilo, eu não vou mudar meu estilo por conta de ninguém, né? Agora, o ambiente tem que estar limpo, ventilado, não muito iluminado, meia luz, sabe? Aí é onde vem a ideia de você botar meia luz no ambiente, não pode ter iluminação ferrenha, porque a iluminação com muita luz vai atrapalhar o processo do paciente, é aquilo que eu falei, coloca uma meia-luz, certo? E, se possível, da meia-luz, quando você for dar atendimento, tenha um abajur com a luz azul, apaga a luz, né? Apaga a luz e liga o abajur com a luz azul, e aí a coisa vai fluir. E ventilado, por favor, né? Não vão criar um ambiente onde o paciente vai morrer de calor. Agora, em primeiro passo, criar o teu ambiente. Tá? De preferência, um consultório que não tenha muita zoada, nem de carro, nem de menino latino, nem de cachorro, nem de papagaio, nada. Silêncio. Senão você vai atrapalhar a tua escuta analítica, você vai atrapalhar a fala do paciente, silencioso. Freud tinha, no endereço Berglaster 19, o consultório de Freud era na própria casa dele, só que era em cima, né? Em cima mesmo, certo? Então, isso vocês têm que avaliar, vocês têm que ver. Acontece que as entrevistas iniciais ela tem uma finalidade, né? Como eu falei, uma finalidade diagnóstica analítica. Ela é bem ampla, que não se reduz à classificação do paciente de quadros nasográficos. O que é o nasográfico? São quadros que eu vou, como eu falei na aula de psicopatologia, os quadros nasográficos, que é nasográfico? Nasográfico significa classificação, né? Eu não vou classificar se o paciente tem borderline, se o paciente tem esquizofrenia, não. Eu vou analisar a neurose do meu paciente, vou analisar a psicose do meu paciente. Por quê, gente? Porque desde a época de Freud, havia uma preocupação com a diferenciação entre neurótico e psicótico. Sempre teve uma ênfase mais forte.
Então, a psicanálise hoje, a gente sabe que ela trata com a neurose, mas pode tratar das psiconeuroses, é uma coisa natural que pode ser tratada, isso é uma coisa supernatural. Então, vamos trabalhar desta maneira. Eu não vou usar quadros nasográficos, né? Eu não vou usar quadros que eu separe ali. Não, eu estou atendendo borderline, não. No andar da anamnese, no andar da entrevista, no andar da questão toda que eu vou trabalhar com o meu paciente, é que eu vou avaliando a sua posição. Ok? E o que é, então, a entrevista com o psicanalista? Tá? O que é a entrevista? A entrevista com o psicanalista ela tem um objetivo único: decidir se o indivíduo que procura o analista deve ou não realizar o tratamento psicanalítico. Porque nem todo mundo está apto para ser analisado, tá? Nem todo mundo está pronto. Por isso que eu sempre sempre tenho dito, gente, vocês acham que eu estou me informando em psicanálise, eu vou atender tudo. Não, vocês têm que ter a experiência, a destreza. Eu abandonei essa semana uma paciente. Abandonei e não disse nada, porque eu comecei a dar atendimento. Chegou um ponto que não teve mais demanda. Não tinha mais demanda. Eu não estava conseguindo haver mais demanda, porque a demanda estava na repetitividade. A mesma coisa que ela vinha no início da fala dela, do inconsciente, logo nos primeiros momentos. De boa, a gente foi ali trabalhando, houve a transferência, houve a aliança terapêutica, de boa. Mas chegou um momento que ficou a repetitividade, não estava havendo, mas demanda. O que eu fiz? Eu abandonei, não dei satisfação, não dei nada, porque a gente não pode dar. Eu não posso estar ligando para você, olha, eu vou deixar você, viu? E não, deixei. Não liguei mais, ela ligou, eu não atendi, acabou. Professor, é antiético? Não, não é antiético. É o correto. Não teve demanda, você deixa. E por que não passou o caso? Porque não tinha demanda nem para passar o caso. Não tinha demanda nem para passar o caso. A pessoa saiu dos 50 anos, você sabe, fica difícil, né? O próprio cérebro amadurece tudo. Então, dentro desse trabalho aí, o que eu estou dizendo é isso. Vocês têm que entender se o paciente está preparado para realizar o tratamento psicanalítico. Porque na entrevista, segundo Blecher, vai se avaliar o quê? A psique ou a personalidade do possível paciente. Eu não posso pegar de cara, digamos, vou dar um exemplo, pego o doutor Emerson vem para o meu centro analítico, e aí ele vem para fazer uma análise comigo, né? Mas primeiro eu vou fazer entrevista com ele. E ali eu vou avaliar a psique dele fazendo a própria entrevista. Eu vou ver se ele sabe, olha, você já foi atendido? Não. Sabe como funciona a psicanálise? Não. E aí eu vou levando o paciente a falar, né? Eu vou levando o paciente a ser conduzido para ele entender como funciona. Aí eu vou ver, né? Se eu, como analista, eu vou ver se eu devo ou não realizar o tratamento psicanalítico com aquele paciente. Tudo depende da entrevista e da anamnese inicial. Não é chegar e meter a cara. Já veio uma pessoa me procurar, né? E eu passei, que eu vi que não teria demanda. Eu passei. Fiz a primeira entrevista, entrevistei inicialmente, né? Inicialmente, digo, rapaz, não vai dar demanda, certo? Eu não vou perder tempo com coisa. Aí eu fiz toda a avaliação. Aí passei, olha, atende, você quer atender? Quero. Mas já expliquei por que estava passando. Perdi dinheiro? Perdi. Vai fazer o quê?
não tem como. Se o cara quiser pegar, se a pessoa quiser pegar, pega. Mas, pela minha experiência, e essa pessoa precisaria também pegar a experiência, lógico, né? Foi aluno daí, não tenho que negar, foi aluna do curso. Então, eu passei. Veio a mim e disse, peraí, que eu vou passar. Era um caso que está se vindo como experiência, está ótimo. E, para mim, não tinha a demanda, eu sabia que não ia dar uma demanda. É dinheiro? É, mas eu passei o caso. Para quê? Para que a pessoa aprendesse, para que a pessoa pegasse esse caso e fosse fluindo. Né? E eu trabalho assim. Então, o que acontece? Eu avalio no primeiro tratamento. Se eu vou ver se não tem demanda, né? E aí eu vou trabalhar diferente. Eu vou avaliar a personalidade do paciente. Eu vou avaliar tudo, porque não é no primeiro, gente. As pessoas querem, né, na ânsia de primeiro atendimento, está todo mundo ansioso. Eu sei como funciona. Eu também fui assim, né? Logo quando eu iniciei, eu queria atender até o cachorro na esquina, ser psicanalista de cachorro. Para avaliar a personalidade do cachorro transando com a cadela. Eu queria ver lá a psicossexualidade do cachorro, porque eu queria atender. Eu dizia, porra, eu me formei, não vem ninguém. A ânsia era grande. Mas, com o tempo, as coisas começaram a fluir, e aí eu fui reverberando, as coisas começaram a acontecer. E aí eu cheguei. Hoje, a experiência conta, né? Num suspiro ou num respiro de uma fala, eu já sei o traçado todo do paciente. Correto? Então, nem sempre é para realizar quando todo mundo procura você para ser analisado. Vocês têm que ter o olhar clínico. É o que Freud fala, o olhar clínico. Mas aí não vai ser no primeiro momento, não vai ser no segundo, né? Nem no terceiro, vai ser com a experiência própria. Agora, existe uma regra fundamental, né? Que eu chamo a regra de ouro da psicanálise. Qual é a regra de ouro da psicanálise? O paciente deve falar tudo que vier à cabeça, sem pré-julgamento de nada. É o que a gente chama livre associação de ideias, né? E foi uma das primeiras pacientes de Freud que batizou. O interessante, né? Não era associação livre de ideia. A Ana Auer chamava limpeza de chaminé. E ela batizou essa regra como a limpeza da chaminé, né? Saindo tudo, né? A chaminé, ela é limpa quando solta fumaça, aquela coisa toda. E o inconsciente é limpo quando ele começa a ter a fala dele. O psicanalista escuta o paciente, interpreta sua fala, suas atitudes na sessão e seus sonhos. Então, a gente trabalha nessas duas linhas. Eu vou interpretar a fala, né? Por isso, depois eu vou conversar com o doutor Emerson, eu vou dar como bônus, eu ainda não preparei, tá, gente? Que eu ia preparar aí nesse material, mas nesse material aí não iria dar tempo. Mas eu me comprometo, viu, doutor Emerson? Eu me comprometo com o pessoal, eu vou tirar uma quarta-feira, vai vir como bônus, para a gente trabalhar, para você identificar uma técnica, são algumas técnicas para identificar como a pessoa mente. Isso é interessante para o psicanalista, porque quando você estiver com o paciente, você pode trabalhar essa técnica, ok? Então, a interpretação, as atitudes, os sonhos, tudo isso é reverberado dentro desse processo, ok? O analista, qual é a função dele? Ele vai realizar um trabalho de recordação. Ele vai fazer o paciente recordar, não só da origem dos sintomas, do que aconteceu com ele, mas da sua própria história particular. Então, o psicanalista, dentro desse processo da anamnese, ele vai levar a esse ponto aí. As entrevistas preliminares, ela leva
3 aspectos, né? E é bom até que você grife, quem imprimiu os slides aí, é bom que vocês grifem quais os 3 aspectos que o paciente ele precisa, e você precisa ver junto ao paciente. Primeiro, a função sintomal. O que é a função sintomal? A função dos sintomas do paciente. Na entrevista, você tem que ter, você não vai anotar nada, tá, gente? Você não vai anotar nada. Nada você vai anotar. Você vai só ouvir e analisar. Você só vai anotar depois que o paciente sair. Aquele mito, tá? É mito. Pega a prancheta, cruza as pernas, o cara lá, a mulher bem bonita, né? O cara bonitão lá, né? Um blazer arretado, tá? Um consultório, parece um consultório de primeiro mundo lá, e sentado e com a prancheta e o paciente falando. Isso é mito, tá, gente? Isso é mito. Isso é para vender marketing. Tá? Me desculpa aí, viu, Emerson, o termo que eu usei, mas para vender. Para vender marketing e vender a ideia. E tem que existir isso, né? Mas se formos mesmo na íntegra, isso não procede. Eu não vou anotar nada ali. Eu vou simplesmente pegar o quê? Minha atenção flutuante, a minha escuta analítica. O paciente tem que ser bom disso. Ser bom disso. E de percepção visual. Porque ali eu vou ter um traço do meu paciente. Então, a primeira função é sintomal. Eu vou avaliar todos os sintomas. Sem anotar nada, eu estou escutando. Eu traço o perfil. Né? Interessante é que quando a pessoa vem a mim, né? Isso aí eu digo pela própria experiência. Eu já sei, eu já venho já... Eu converso muito com as meninas aí, com a Alessandra, a Edivânia, e com outros alunos, né? E aí troco também ideias com o professor Luiz, e eu sempre tenho dito isso, né? Tem que ter a percepção, sabe? Você tem que ser o detetive. Nós somos investigadores do inconsciente. Você vê quando existe um crime, a polícia ela não vai logo em cima, né? Não, fez isso, quem matou foi fulano, não, ela vai lá, cerca o quê? O ambiente do crime, aí vem agora toda a equipe, vem tudo, minuciosamente, os técnicos da polícia científica pega lá, até um fiozinho de cabelo, eles botam a câmera lá, certo? Aquele luminol, né? Que é aquele azulzinho para identificar sangue. Então, ele vai lá, raspa, faz tudo minuciosamente. Aí vem o repórter e pergunta, e aí, doutor, tem alguma linha de... para encontrar quem fez o crime? Vamos investigar. E o psicanalista é o investigador do inconsciente. Eu não posso dizer, e aí, tem alguma coisa? Não, estou investigando. Eu não devo, estou investigando você. E nós somos investigadores do inconsciente. Então, dá origem aos sintomas. E a própria história particular do paciente, eu tenho que investigar isso através da fala, né? Então, esse aspecto aí é interessante. Porque essa função sintomal, além do segundo ponto, ela vai buscar identificar o quê? Sintomas que o paciente traz e analisar se realmente se trata de uma demanda de psicanálise. Tá, gente? Aí é onde está a questão. Se é realmente a demanda da psicanálise. Porra, se o cara chega no meu centro analítico, na primeira entrevista, o cara fica assim. Eu já sei que ali tem alguma coisa, então eu tenho que... Né? E o cara tira os óculos e bota os óculos e... Mete a mão aqui, coça a cabeça, e olha de lá, diz o que é que você quer. Você está ali analisando. Nem pega a demanda, que aí é caso para processo já
de psiquiatria, tá? É isso que vocês têm que avaliar. E aí você tem que começar a fazer aquelas velhas perguntas. Olha, você está vendo um toque ali, o cara está com toque. Depois o cara olha de lado e diz, fica calado. Eu estou falando. Você vai olhar e vai dizer, porra, isso aí já é um problema de esquizofrenia, cara. Nem pega, porque não existe demanda. A demanda não é para psicanálise. Você tem que avaliar isso. Certo? A pessoa chega no teu centro analítico toda marcada. Toda marcada. De ponta de cigarro ou retalhada. Você vai agora ver o sintoma. Pode ser um caso de borderline. E aí, não pertence a você. O cara chega no teu centro analítico, conta uma coisa aqui, depois conta outra coisa, depois fala outra coisa, depois inventa outra coisa. O cara tem a personalidade histrônica. Rapaz, o negócio é sério aí. Você pode até pegar o caso, mas não vai dar muito resultado, não, porque aí é caso para psiquiatria. Então, é muita coisa. Você tem que avaliar a função sintomal, avaliar todo esse processo, para ver se tem demanda de psicanálise. Porque muitas das vezes você não vai pegar tudo, não, tá? Porque o que acontece? Eu estou entendendo aí que tem muita gente aí que entrou nessa imersão e são estudantes, estão se formando, já se formaram, estão iniciando a carreira. Outros já têm uma certa experiência aí, mas lembre uma coisa, nem tudo é para psicanálise, tá, gente? Nem tudo é para psicanálise. Freud trabalhou no hospital psiquiátrico e trabalhou no próprio hospital psiquiátrico, e nem tudo era psicanálise, nem tudo ele dava análise. Porque ali não tinha jeito. Anaol, por exemplo, ele viu a histeria, né? E foi a partir dali que mudou a questão. Então, vejam essa questão aí para você identificar, né, a questão da demanda da psicanálise. A segunda função da entrevista é a diagnóstica estrutural. Eu tenho que dar o meu diagnóstico analítico para o paciente, a estruturação para o paciente. Tá? Eu vou dar um diagnóstico analítico para mim. Para mim. Eu não vou falar para o paciente que ele tem um traço borderline, um traço. Estou falando que ele é borderline. Eu identifiquei um traço borderline, porque acontece muito isso, tá, gente? Não, você não pode usar uma linguagem, vocês têm que aprender a usar uma linguagem técnica, né? Ah, eu vi que o paciente é borderline. Você não pode. Eu vi que o paciente tem um traço de esquizofrenia, um traço de borderline, traços, para depois que venha desenvolver o processo, aí você identifica realmente o diagnóstico estrutural. Mas aí você está dando um diagnóstico analítico. Tem um traço aí de narcisismo patológico. Agora, psicanalista com psicanalista, você pode até falar, olha, realmente identifiquei a personalidade histrônica, identifiquei o borderline, identifiquei o narcisismo patológico, mas aí é diferente, é de um profissional para outro profissional. Mas para você realmente colocar no teu relatório, você escreve lá, traços. Tá? Terceiro ponto, nesse diagnóstico, é aquilo que eu falei, né? Para saber se o paciente é psicótico, neurótico ou perverso. É o que a gente chama de traço, o diagnóstico estrutural, que já está dentro do terceiro aspecto, que é identificar a neurose, a psicose ou a perversão do paciente. Deu para entender como é o processo da entrevista, né? A associação livre é uma ferramenta da psicanálise, né? Foi criada pelo próprio pai desse campo psicanalítico, Sigmund Freud, né? É uma ferramenta
e aí a gente não pode descartar ela, porque ela é imprescindível dentro da anamnese, ela é imprescindível dentro do tratamento, né? E consiste em quê? Em convidar o paciente a expressar tudo aquilo que passa pela sua mente durante uma sessão de terapia. Então, a função é essa, tá, gente? A anamnese, na prática clínica, ela consiste na rememoração. Chegou? Na rememoração, ou seja, ela vai rememorizar, buscar fazer um processo aí de eventos, de progressos relacionados à saúde, à identificação dos sintomas atuais, né? Qual é o intuito principal? Fazer entender com a maior pressão possível a história da doença atual que traz o paciente à consulta. Então, eu tenho que pegar na anamnese, entender que a anamnese é o que eu vou levar, o que está relacionado à saúde, à identificação do sintoma, os sinais atuais. O intuito principal de fazer entender, com a maior precisão possível, a história daquela doença, daquele adoecimento mental que está trazendo meu paciente à consulta. Então, a anamnese serve para isso, para estruturar o que eu tenho, para entender o que meu paciente vai trazer na consulta e, a partir dali, eu possa trabalhar o sujeito. Tá, gente?